Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a blockchain e todo mundo vai entender o que é a blockchain basicamente, certo? Eu sei que a gente poderia falar sobre a questão de chave privada, chave pública, criptografia, aquele monte de coisa que todo mundo fala, a gente não vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre essa quantidade de papel que eu tenho aqui, certo? E vamos entender isso em função da blockchain. Pois bem, então vamos lá. Então é o seguinte, imagine uma coisa aqui. Primeira coisa, vamos lá. Antes de a gente entender a blockchain, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é: existe uma tendência do Bitcoin aumentar e sempre aumentar? Vocês já estão vendo a matéria aí do lado, né? Vocês estão vendo aí o Michael Saylor, que é um dos caras que mais ganhou dinheiro com o Bitcoin, dizendo que sim, né? Você pode criar uma economia imortal com tudo isso. Beleza. O bilionário do Bitcoin, tá bom. Agora, você pode procurar alguém mais tradicional, por exemplo, como o Robert Kiyosaki, que é o cara que fez o livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele também acha que o Bitcoin aí chega em 10 milhões tranquilo. E eu também acho, certo? E eu vou explicar por quê. E eu vou explicar o porquê isso não é bom, tá? Pois bem, é lógico, o Robert Kiyosaki é dono de uma mineradora de ouro, né? E também sempre investiu em ouro, então assim, ele investe em imóveis, ouro, e ele coloca um pouco em criptomoeda também, por via das dúvidas, visto que ele não entende muito. Tá bom. Agora, e a gente tem aqui os exemplos que você pode encontrar aí no YouTube, certo? Do pessoal que está minerando Bitcoin e é onde eles vão dizer o quanto que eles gastam. Eu não vou passar o vídeo para vocês aqui desse cara, mas eu vou falar mais ou menos os dados dele aqui para vocês terem uma ideia quando a gente estiver conversando sobre o assunto, tá bom? Então quem tiver dúvidas do que eu estou falando, entra lá no vídeo desse cara, que inclusive ele é fanático por Bitcoin, e a gente vê que tem até um arco-íris saindo aqui de um ônibus espacial e de um satélite aqui, né? Um cara aí bem, vamos dizer assim, fã da NASA. Tudo bem, mas vamos lá, vamos por partes. Então vamos deixar aqui, vamos deixar o bilionário do Bitcoin na tela e vamos conversar. Então é o seguinte, imagine que a blockchain é como se fosse uma planilha, certo? Do estilo antigo. Então no estilo antigo eu venho aqui, coloco algumas colunas, algumas linhas, certo? Coloco a origem do Bitcoin, certo? Bitcoin veio de tal lugar, certo? Esse Bitcoin que veio de tal lugar foi vendido agora 1/10 dele para tal pessoa, certo? E tudo isso criptografado, certo? Com a criptografia de chave pública e privada. Aí numa outra linha da tabela, esse cara aqui que tinha 1/10 de Bitcoin vai vender 1/100 para outra pessoa. E depois vai vender 1/100 para outra pessoa, 1/100 para outra pessoa. Cada vez que acontece isso é uma linha na tabela, certo? Fácil de entender, é uma blockchain. É uma corrente conectando todos os bitcoins, ok? Desde a origem até hoje. Então você sabe o que aconteceu com o Bitcoin desde que ele foi criado, quem comprou aquele Bitcoin, certo? E depois quem passou para quem, assim vai até os dias de hoje. Tudo bem? Isso é blockchain. Tá bom, aí de repente essa folha aqui que a gente está escrevendo, aqui no nosso imaginário, a blockchain aqui no papel, ficou ocupada, certo? Então a gente vai pegar uma segunda folha e vamos continuar anotando. Afinal de contas, as transações continuam acontecendo. Então agora está passando esse Bitcoin para o fulano, que passou para o ciclano, que passou para o beltrano. Esse Bitcoin ele pode ser divisível ao milionésimo, certo? 1/milionésimo de Bitcoin é um satoshi. Aí a pessoa passou um satoshi para o ciclano, passou 100 satoshis para o beltrano, e assim vai. E vai anotando. Opa, acabou outra folha, vamos pegar aqui mais uma. Certo? Beleza. E aí vai passando os anos. No início tinha poucas transações, eram poucas folhas. Certo? Então no primeiro ano teve 100 transações de Bitcoin. 100. Então cabia aqui nessas 3 folhinhas. Certo? Aí chega lá no segundo ou terceiro ano, a gente já tem 100 mil transações de Bitcoins. Tudo bem, um pouquinho mais de folha, certo? E hoje a gente está falando de já muitos milhões ou talvez bilhões de transações, certo? E isso aqui, a tendência disso aqui é aumentar ou ficar mais leve? Esse bloco aqui vai aumentar. Cada vez que acontece mais transação, aumenta, ok? Só que, lembre-se, isso não são folhas, isso é uma coisa do computador e tudo isso é criptografado. Então, para você validar uma transação, o que as mineradoras têm que fazer? Elas têm que pegar e descriptografar um monte de coisa.
Quando você tinha que descriptografar isto aqui, de folhas, era uma coisa. Quando você tem que descriptografar isto aqui, é outra coisa. E quando isso aí não for desse tamanho, e sim for um bloco com 100 metros de altura, é outra coisa. Então o que acontece? Conforme a blockchain ela aumenta, certo? O custo do Bitcoin aumenta, o preço do Bitcoin aumenta, fica mais difícil minerar ou validar os blocos do Bitcoin, ok? Tudo bem, então o que acontece? Quanto mais difícil fica trabalhar com Bitcoin, mais energia as mineradoras consomem, certo? Fácil de entender. Hoje, para a gente minerar, o agente vírgula, né? Não tem nada a ver com isso, mas para o pessoal minerar um Bitcoin, certo? Mais ou menos 50% do valor do Bitcoin de hoje, cotado hoje, é gasto com energia elétrica. Os outros 50%, certo? As pessoas chamam de lucro quando elas esquecem de descontar o preço da máquina, né? Então, para vocês entenderem, se a gente pegar o nosso amigo aqui da NASA com o foguete de arco-íris, ele diz o seguinte, ele comprou 91 mil dólares de computadores de mineração de Bitcoin, 91 mil dólares, certo? E ele ganhou por mês, se eu não me engano, 3 mil e poucos dólares, certo? Ó, que da hora. Só que ele gastou 1.800 dólares por mês de conta de luz. E o lucro, ele diz assim, o lucro que ele teve foi 1.400 dólares por mês, certo? Tudo bem, aí ele multiplica por 12, certo? Vai dar um número, perto de 16 mil, se eu não me engano. Ele vai dividir por 91 mil, vai dar 18% de retorno. Só que ele esquece de considerar o preço do computador. Ele esquece de considerar que o computador estraga, certo? Os empresários são mais espertos, né? Nós, como empresários, o que a gente faz, né? A gente amortiza o valor do computador em 5 anos, né? Depois de 5 anos o computador não vale mais nada, a gente tem que trocar em tese. Se a gente usar 6 anos ou 7 anos é lucro, mas lá no imposto de renda, se eu não me engano, são 5 anos. Depois de 5 anos o computador virou lixo, então você amortiza 20% ao ano. Beleza, o cara aí está esquecendo de amortizar. 20% ao ano é um número maior, certo? Do que os 18% de lucro do cara. Então, eu diria que basicamente nos dias de hoje, 50% do valor do Bitcoin é energia elétrica, 50% do valor do Bitcoin é o custo do computador, certo? E o pessoal aí se ilude achando que está tendo algum lucro. Tá bom. Tudo bem. Então, assim, dá para entender de cara que o Bitcoin produzido no início, ele foi produzido usando muito menos energia elétrica do que o Bitcoin produzido hoje, certo? Beleza. E até aí tudo bem, ou seja, o cara que entrou no início tem mais lucro, certo? Porque o Bitcoin custou menos do que o cara que vai entrar agora, que o custo é gigantesco, tá bom. Só que, independente se o cara entrou antes ou depois, a blockchain, a pilha da blockchain está aumentando. É por isso que o pessoal do Bitcoin fala o seguinte, não, ao invés de a gente usar para troca, que era o ideal, porque o Bitcoin, coin é de moeda, né? Era uma moeda de troca, era para ser uma moeda de troca. Só que eles perceberam que, como a blockchain ela está aumentando muito rápido de tamanho, antes era alguns gigas, se eu não me engano agora é 6.5 teras a blockchain. Porque a blockchain não tem a blockchain do seu Bitcoin, é a blockchain de todo mundo, entendeu? É uma blockchain que vai crescendo. Ela é coletiva. Então, são 6.5 tera. O crescimento da blockchain está indo mais rápido do que um negócio que chama a lei de Moore. A lei de Moore é o que diz que, se eu não me engano, a cada 1 ano e meio ou 2 anos, o custo de armazenamento de informação diminui drasticamente. Eu não lembro agora como é que funciona o negócio. Mas a preocupação do pessoal do Bitcoin é que se a blockchain aumentasse mais rápido do que a lei de Moore, certo? O Bitcoin poderia começar a se tornar inviável. Aí o que acontece? Como o Bitcoin o pessoal começou a tentar trocar por pizza e outras coisas, né? E comprar satoshi aqui, satoshi ali, pequenas transações, o pessoal está falando, olha, compra, mas guarda para você, guarda até 2040. A minha pergunta é, será que a blockchain aguenta até 2040? Então o pessoal diz o seguinte, não, mas e se o Bitcoin, o valor dele crescer muito, lógico que aguenta. E sim, o valor do Bitcoin ele cresce com o quê? Com o custo de energia, certo? E com o custo de computador. Então, quanto maior a blockchain, maior o custo de energia para as mineradoras.
Quanto maior o custo de energia, a mineradora não pode pegar e vender o Bitcoin com preço menor do que ela produziu, certo? Ela vai guardar até estar no preço certo. Aí ela vai vender cada vez mais caro. Então o valor do Bitcoin ele tem que aumentar. É a tendência natural dele. Por quê? Porque se uma hora o Bitcoin ele não aumentar, ele parar, vamos supor, a tendência está aumentando, todo mundo está acreditando, todo mundo tem fé. Se em algum momento o Bitcoin, o valor dele parar de crescer, estagnar durante muito tempo ou começar a descer, o Bitcoin quebra. Por quê? Porque as mineradoras não conseguem operar, certo? As mineradoras, entre aspas, tá bom? Então, assim, a blockchain, ela é uma coisa muito bem feita, só que ela não é que nem o dinheiro. O dinheiro, o que a gente faz? A gente tem uma quantidade de cédulas, certo? E essa quantidade de cédulas, de tempos em tempos, inclusive, a gente troca cédulas, certo? Esquece o passado daquelas cédulas, põe cédulas novas. E a gente não registra todas as transações que uma cédula fez. A gente nem imagina por quantas mãos uma cédula de dinheiro passou. O Bitcoin registra tudo. Só que o fato dele ter essa coisa magnífica de registrar tudo, vamos dizer assim, é o que torna ele inviável tecnologicamente em longo prazo, principalmente como moeda. Então, como o pessoal que achava, não, o Bitcoin vai ser a moeda, vai ter restaurantes aceitando no mundo inteiro e tudo mais, o mesmo pessoal que falava isso agora fala assim, não, o Bitcoin vai ser um colateral. Você vai guardar o seu Bitcoin, você vai comprar, você vai guardar, e aí você vai ser parte da elite do mundo se você guardar o seu Bitcoin. E se você tiver uma quantidade de Bitcoin, você vai estar protegido de tudo, você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Sei. Só que isso é muito conveniente quando a gente pensa que a blockchain está o quê? Está cada vez crescendo mais e a possibilidade de ela estourar é enorme. Então, assim, a nova política do Bitcoin, do pessoal do Bitcoin é importante, mas agora é um colateral. É um colateral, certo? É como se fosse assim, vamos supor, você pede um empréstimo, certo? Você dá a sua casa como garantia. Agora você vai dar o Bitcoin como garantia. Agora, sério, eu tenho certeza que o banco aceita a casa. Será que ele vai aceitar Bitcoin para sempre? Não sei. Mas é aquela coisa, eu penso que se o Bitcoin ele se mostrar inviável em algum momento, se aumentar muito as transações, e pode acontecer, certo? De ter muitas pessoas por aí sem noção pensando que o Bitcoin vai ser usado de moeda e começa a fazer um monte de transação e tudo mais, a blockchain só aumenta, o valor do Bitcoin só vai aumentar, certo? E uma hora ele não vai se sustentar. Por quê? Muito simples. Porque existe uma condição física, que é a quantidade de energia elétrica. Lembre-se disso. O Bitcoin não pode crescer para o infinito. Porque se ele crescer para o infinito, vamos supor 10 milhões para cada Bitcoin, 10 milhões de dólares. Significa que alguém vai estar gastando, certo? 5 milhões de dólares, pelo menos, com energia elétrica. Certo? O valor do Bitcoin ele é atrelado à ineficiência energética dele. Quanto mais gasta de energia elétrica, mais tem que subir o valor do Bitcoin. Só que, a partir do momento que as pessoas começarem a gastar muito dinheiro para produzir o Bitcoin, vamos supor, para cada Bitcoin, 5 milhões de dólares. Para dar 10 milhões aí de dólares de valor de moeda, significa que alguém vai estar gastando 5 milhões para minerar o negócio, certo? Quanto que isso é inviável nos dias de hoje? Ah, não, Afonso, mas a gente está esperando que apareça, né, uma nova fonte de energia milagrosa, tipo um sol na Terra, que vai gerar energia infinita. Aí, beleza, eu concordo. Se, presta atenção, olha as hipóteses. Se aparecer uma nova fonte de energia infinita aqui na Terra, tipo, sei lá, fusão nuclear, não sei o quê, beleza, o Bitcoin pode ser viável. Se a lei de Moore for mudada, o Bitcoin não crescer tanto crescer mais do que a lei de Moore, que é o que está acontecendo, o Bitcoin ele pode ser viável também a longo prazo. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que a humanidade vai pegar boa parte da energia que usa para tomar banho, para ter luz de computador e tudo mais, para jogar aí para os caras ficarem brincando de moeda, né, digital. Acho que não vai acontecer. E pelo contrário, eu acho, minha opinião, certo? Que o que vai acontecer no futuro, e inclusive um dos expoentes aí do Bitcoin no Brasil, o Renato Amoedo, ele falou isso numa live uma vez, é que as pessoas que têm Bitcoin vão ser perseguidas, certo? É o que ele está falando. Agora, veja bem, se as pessoas vão ser perseguidas por ter Bitcoin, você vai poder usar o Bitcoin como colateral? Resposta, não. Certo? Outra coisa,
Se as pessoas forem ser perseguidas por ter Bitcoin, certo? Elas vão poder trocar isso pelo dinheiro estatal para poder comprar um tomate? Resposta, não de novo. Aí começa a ficar difícil, certo? Então assim, eu penso que em longo prazo o Bitcoin ele é o que é, uma pirâmide. Quem entrou primeiro comprou um Bitcoin que gastou quase nada de energia e vai vender mais caro depois, e quem vai entrar por último vai comprar um Bitcoin que cada vez consumiu mais energia elétrica. Isso é uma pirâmide, certo? Tem toda a característica de pirâmide. Agora, vamos lá, um ponto aqui. Por exemplo, há muito tempo atrás eu assisti vários vídeos do Daniel Fraga. E quando ele falava para as pessoas comprarem Bitcoin, custava $1.000 cada Bitcoin. Hoje está custando 50 e poucos mil dólares, certo? Pergunta, sincero, vou responder de forma sincera aqui. Eu compraria, se eu voltasse no tempo, eu compraria Bitcoin a $1.000 e teria um monte de Bitcoin aqui guardado comigo? Resposta, não, eu não faria isso, certo? Eu não faria isso, sabe por quê? Porque, primeira coisa, as pessoas, a maioria das pessoas, elas vendem os Bitcoins normalmente porque elas precisam de dinheiro, certo? E segunda coisa, pessoal, eu ganhei meu dinheiro empreendendo. Estou aqui com um canal de empreendedorismo. A ideia aqui é incentivar as pessoas a ganhar dinheiro empreendendo. A maioria das pessoas ricas do mundo, tirando aí o Michael Saylor, né, que era milionário e começou a comprar os bitcoins lá e ficou agora bilionário. Beleza. Tirando o Michael Saylor, né, que é um cara muito animado com Bitcoin, até porque, tipo assim, quanto mais as pessoas estiverem animadas, mais ele ganha também. Tirando ele, a maioria das pessoas, elas começaram a ganhar dinheiro com empreendedorismo, certo? Empreendendo. E é isso, essa é a regra do jogo. Por quê? Porque você produz alguma coisa para a sociedade e a sociedade te retorna alguma coisa. Isso é bonito, certo? É bom para todo mundo, é bom para o empreendedor, é bom para a sociedade, é bom para quem trabalha para o empreendedor. O Bitcoin são as pessoas que se dizem totalmente, não, sou anti-Estado, as pessoas dizem que são anti-Estado, mas elas usam estrada do governo, certo? Usam aeroporto do governo, elas usam energia elétrica do governo, elas usam tudo do governo. Aí eu pergunto para essas pessoas, por que essas pessoas não fazem que nem os Amish? Os Amish não usam energia elétrica do governo, não usam estrada do governo, não usam aeroporto do governo, não usam combustível, certo? Até a forma como eles tiram água manualmente. Pronto. Esses aí são pessoas que realmente estão isoladas do governo. Agora, um monte de gente aí usando avião, usando estrada, usando tudo, né? Falando do governo especificamente, olha, eu não sei se tem grande validade. Eu acho que é um pouco de utopia. Eu acho que as pessoas elas deveriam fugir de utopias, certo? Utopias são aquilo que leva, por exemplo, os caras montarem, por exemplo, umas comunidades doidas, sabe? Eu não estou falando de comunidade israelita, certo? Na verdade, eu acho que até a comunidade israelita é meio doida. Mas, sabe aquelas comunidades doidas lá do pessoal do Kisuko? Vamos todo mundo tomar o Kisuko e morrer junto, tá? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu gosto muito de comunidades, né? Eu estudei muitas comunidades, estudei os kibbutz, estudei as Moshavá e as Moshav. São dois tipos diferentes, uma é familiar e a outra não é familiar. Estudei todos os tipos de comunidades e eu vi assim, as únicas comunidades que funcionam no mundo, certo? São familiares, ou seja, são famílias que vão se ligando através de casamento, companhia, e vão crescendo, e como um tem um elo com o outro, isso vai gerando aí sim uma corrente entre as pessoas, e essa corrente torna uma comunidade forte, e não tem nada a ver com loucura. Mas, na maioria das comunidades, sim, o pessoal fica meio doido, vai tomar suco, um começa a matar o outro, não é verdade? O Bitcoin, o pessoal tem que tomar cuidado com isso também, certo? Esses movimentos de massa, eles são muito perigosos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que pensar por nós mesmos, obviamente, certo? E fazer a nossa análise. Agora, as pessoas elas falam muito assim, eu já falei no outro vídeo, a criptografia foi usada em todas as guerras. Foi, e também foi quebrada em todas as guerras, né? Ela foi hackeada, vamos dizer assim, em todas as guerras. Então, assim, o Bitcoin não é nada diferente, mas ele tem uma vantagem, que assim, ele é muito organizado, certo? É uma estrutura organizada, parece interessante, mas eu penso que tanto o Bitcoin como muitas moedas estatais que vão fazer um papel muito parecido com o Bitcoin, tem a tendência de quebrar, certo? Se usar a blockchain da forma como ela está estruturada hoje, certo? Eu acho, minha visão, certo?
Bom, pessoal, só um comentário aí. E para finalizar aqui, deixa eu fazer uma divulgação do Centro de Alavancagem. Lá no Centro de Alavancagem a gente discute muito sobre empreendedorismo. Também tem discussão sobre Bitcoin. Também tinha lá muitas pessoas que gostavam muito de Bitcoin, agora está um pouco menos. Mas, pessoal, de novo, networking é uma coisa importante pra caramba, certo? Nos negócios, networking é fundamental. E networking envolve o quê? Você perguntar para um amigo assim, você conhece alguém que faz isso, você conhece alguém que faz aquilo, ou você faz isso, ou você faz aquilo, e as pessoas se ajudarem. O centro de alavancagem é isso, são empresários, pessoas que têm um objetivo comum, certo? Que é alavancar a prosperidade aí no Brasil e no mundo, e as pessoas se juntam lá para trocar ideias. Então essa é a ideia, espero que o centro de alavancagem só cresça, né? Tem a tendência de crescer, e espero que as pessoas consigam colaborar uma com as outras. Na verdade, assim, eu vejo uma das coisas que eu vejo no Bitcoin como problemático, tá? É que embora seja um movimento de massa, as pessoas elas têm um pensamento bastante individualista. Isso é bom e é ruim. O ser humano, ele é óbvio, a gente não pode cair nas mãos aí de um monte de louco, então a gente tem que ter uma visão assim focada na nossa família. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se movimentar pela ganância. Não se movimentar pelo medo só. Lógico, medo é bom, mas num determinado grau. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.